Você sabia que a cultura de uma empresa inicia pela mentalidade da liderança? Se a cultura muda, teus resultados mudam, tua equipe melhora, o teu ambiente de trabalho se torna outro. O programa Cultura Começa pelo Líder é uma imersão de 16 horas, dias 28 de fevereiro e 1º de março aqui em São Luís do Maranhão. Eu vou te ajudar a fazer a transformação cultural da tua empresa, todos os passos para você resolver os problemas que existem relacionados à tua cultura. Vem comigo, Imersão 7 em São Luís do Maranhão. Estamos ao vivo em mais um episódio do nosso Pod 7. É mais uma honra estar com vocês mais uma vez, ao lado da minha amiga Anny Ketula, essa apresentadora abençoada que está brilhantando ainda mais o nosso Pod 7. E hoje, com uma convidada especial, não vou revelar o nome, se bem que vocês já estão sabendo, mas eu vou deixar vocês aí na expectativa de eu revelar quem ela é. Antes, eu vou falar um pouquinho dos nossos patrocinadores que estão acreditando em nosso projeto. Como vocês já iniciaram aqui o Pod 7, nós apresentamos a Imersão 7. O que é a Imersão 7? É uma imersão de cultura organizacional e de liderança que acontece aqui em São Luís. Vai acontecer dia 21 e 22 de março, aqui em São Luís, sobre cultura. E essa imersão é interessante, Anny, que é só para donos de empresa. Serão 16 horas de relógio, uma imersão onde você vai aprender coisas práticas para aplicar na sua empresa. E no mês de maio vai ter a de liderança aqui também em São Luís. A de Imperatriz, que é da cidade da minha convidada, ainda vamos revelar o dia e com certeza ela vai também estar lá conosco. Vamos agora para mais outro patrocínio. Vila Ati, que é uma das melhores pousadas aqui do Maranhão, que fica localizada onde? Lá em Atins. A Vila Ati é uma das pousadas mais premiadas aqui do Maranhão. Um lugar encantador, maravilhoso para você levar sua família, ficar lá tirando um momento para você desopilar, pensar mais assim na natureza, um momento onde você vai desacelerar. O melhor Além de local. acolhedor e Bom confortável, demais. maravilhoso. Inclusive, nós estávamos recebendo ainda há pouco o gerente da Vila Ati, aqui o nosso amigo Vitor Vivaldi. Também queria falar para vocês sobre Grupo Conceito Fiscal. O Grupo Conceito Fiscal, ele é uma contabilidade onde tem diversos contadores especializados na área de supermercados, indústrias, empresas pequenas, média e grande. Um local de muita técnica, onde você, empresário, não vai receber apenas a contabilidade, mas vai receber um acompanhamento consultivo. Eu acredito que para nós empreendedores, ter essa consultoria 360, uma contabilidade que se preocupa conosco de verdade, é muito bom, é muito interessante. E, para finalizar, gostaria de falar sobre essa empresa maravilhosa que você encontra onde, Anny? Lumoa Dunes, agora ela é uma nova empresa que está sendo construída nos Lençóis Maranhenses em questão de condomínio, também com a empresária, a Sandra Fogaça, que também tem outras empresas voltadas para a parte agrícola, que o nome é Fogaça Motores. Olha o poder do sobrenome. Muito maravilhoso, local acolhedor, além de sustentável. Show de bola. Então, esses são alguns dos nossos patrocínios. Mas agora vamos revelar quem é a nossa convidada. Gostaria aqui de chamar e de parabenizar por estar aqui conosco, essa grande mulher, essa empreendedora, essa mulher que é admirada demais e que hoje vai contar a sua história, trazer alguns insights e falar, é claro, muito sobre os seus negócios. Seja bem-vinda, Lu Barreto. Obrigada. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, satisfação. Estou muito feliz com o convite e estamos aqui. Show é o de meu bola. primeiro podcast, então assim, estou muito grata por esse convite e muito feliz. Show de bola. Vou dar a honra logo da primeira pergunta para minha amiga Anny, que também é uma grande mulher, e eu acredito que vai ter a pergunta mais para abrir esse podcast especial. Sendo logo assertiva. Lu, a gente pesquisou um pouco sobre que vocês temos muito empreendimentos. Entretanto, quem é a Luciana? Que não só da parte profissional, é até pretensioso falar quem você é, porque temos vários ofícios na nossa vida. Alguns são mães, somos filhas, somos sobrinhas, somos empresárias, mas quem que é a Luciana Barreto?
Graças a Deus, eu, assim, incluída em todos, né? Como mãe, como filha, como amiga, como empreendedora. E, assim, falar da gente um dia já foi algo mais difícil, né? A gente reconhecer, de falar de si. Mas hoje eu vejo que é algo super natural, é algo gostoso. Então, assim, a Luciana é aquela empreendedora, aquela mãe, aquela pessoa que está ali no dia a dia, sempre buscando melhorar os seus processos, seja em todas as áreas da minha vida. E o que eu sempre tenho como legado, assim, é o meu trabalho, é a valorização do meu trabalho e o que eu quero acrescentar mais nele à frente. Perfeito, perfeito. Lu, eu queria saber de ti, tem uma passagem na Bíblia, eu sei que tu é uma mulher de Deus, tem uma palavra que diz assim: eu quero trazer à memória coisas que me dão esperança. E na nossa vida acontece um misto de coisas, coisas boas, desafios, e tudo é ensinamento. Mas eu queria que tu buscasse agora histórias da tua infância, até da tua adolescência, juventude, de coisas que tu é grata a Deus. Queria fazer contigo agora um exercício de gratidão. Eu queria que tu lembrasse agora momentos assim que tu tem gratidão na tua vida como um todo, da infância até aqui. A infância foi algo assim muito especial até hoje. A infância é algo importante que nos ajuda na vida adulta, né? Que a gente tem sempre que voltar à criança interior que há em nós. Se ela está feliz, se ela está grata por onde você está, orgulhosa pelo caminho que você percorreu. Essa é uma autoavaliação que nós seres humanos temos que fazer de nós mesmos. Então, a Lu, quando criança, eu lembro um episódio assim bem importante da minha vida, que foi inclusive já na moda, né? Minha mãe me pediu para eu vir para cá, pediu não, deixou eu vir para São Luís com minha irmã, que já fazia um tratamento, e a gente veio para casa de uma amiga dela, e a amiga dela me ofertou um curso. Ligou para minha mãe: ó, eu acho que eu vou colocar a Lu no curso de bonecas de lã. E foi aqui em São Luís. Então ali foi o meu primeiro presente. Eu não sabia muita coisa, eu era criança, eu tinha 8 anos, mas eu abracei aquele curso com a minha alma, assim, meu jeito de criança. Fiz o curso. Quando eu retornei para a minha cidade, eu pus ele em prática e comecei a fazer boneca e já fui abrindo fronteiras, né? Porque minhas bonecas eram vendidas em outros estados. Então ali eu já estava começando a desenvolver as habilidades que eu vejo hoje, né? Então assim foi um fato marcante que deu início, mas assim a minha mãe, a minha avó, elas fabricavam as nossas próprias roupas. A gente ia no comércio, escolhia os tecidos, aprendi sobre tecidos e modelagem com minha mãe, com minha avó, tecidos com meu pai, porque meu pai, antes mesmo de eu nascer, ele já teve uma loja de tecidos que vendia tecido. Um homem de vários ofícios. Isso, um homem de vários ofícios, que hoje ele não está mais aqui entre nós, mas eu sou muito orgulhosa do pai que eu tive. Me conta um pouquinho mais sobre teu pai, porque nos bastidores tu falaste um pouco sobre ele, eu percebi que tu falou com tanto carinho, com tanto amor. Me conta um pouquinho quem foi esse grande homem de vários ofícios e o que ele representa para você. Hoje, já foi um pouco difícil mais, assim, falar dele, assim, que eu perdi tem pouco tempo, não tem tanto tempo assim. Mas ele foi a pessoa da minha vida, o meu xodó, e a pessoa que me ensinou muitas coisas por eu querer sempre estar perto dele. Eu sempre digo que a vida é uma via de mão dupla. 50% de um lado, 50% do outro. Uma vai, outra vem. Então a gente tem que buscar as pessoas, não só as pessoas buscar a gente. Então isso aí foi unindo um laço entre pai e filho, né? Pai e filha no caso. Então meu pai me ensinou muita coisa, por exemplo. A minha mãe me colocava nos cursos de moda, de modelo, eu fazia todos. E o meu pai, em um dos ofícios dele que ele tinha na garagem lá de casa, a própria oficina, ele consertava os caminhões dele, os carros. Ele me colocava para lavar uma roda e eu sempre estava lá querendo agradar ele. Um homem trabalhador demais. Muito trabalhador. Ele foi político, então ele teve muitos ofícios. E eu aprendi mecânica com ele brincando. Aprendi sobre física com meu pai. Quando eu fui para a faculdade de engenharia,
eu já sabia leitura de paquímetro, medidas, conversão de medidas, tudo eu já sabia, porque eu aprendi com ele. Então, assim, e ele sempre teve o jeito delicado de me apoiar em tudo que eu fazia, que eu escolhia fazer. Ele sempre deixou, e eu acho que é isso que a gente tem que trazer para os filhos da gente. Você tem que observar seu filho, ver o que satisfaz ele e apoiar, dentro do que é correto, claro. Então, assim, eu tenho boas recordações do meu pai, boas referências. Eu até falo assim, eu acho que se eu vivesse muito tempo, eu não ia conseguir saber de todas as histórias dele. Então, foi incrível essa fase que eu passei ao lado do meu pai, que foi a maior parte da minha vida. Isso é interessante porque a Bíblia fala também sobre honrar teu pai e tua mãe, e eu percebo que a forma que tu fala, tanto da tua vozinha como da tua mãe, do teu pai, isso representa muito quem você é. E essa lição que tu trouxe pra gente aqui, que os relacionamentos é 50% para cada lado, isso é até importante para que nós possamos trazer para nossa vida. Porque nesse mundo tão rápido que nós estamos, às vezes o que os nossos pais querem é apenas uma ligação, uma mensagem, ou alguma pessoa que nós tanto amamos, mas que, poxa, manda um oi, manda um bom dia, às vezes manda só uma ligação rápida. Eu acho que isso já mostra que nós estamos preocupados com outra pessoa também, né, Lu? Isso é muito importante. Eu costumo dizer que o meu pai mandou em mim, eu falo nesse sentido assim, mandar de pai mesmo, de autoridade. A gente tem que obedecer, né? A hierarquia, não importa se você já saiu de casa, se você casou, não interessa. Mas eu sempre falo, meu pai, ele teve a palavra comigo, ele mandou em mim até o último momento da vida dele. Eu fui obediente, assim, certo que ninguém é perfeito, às vezes a gente tem as falhas e tudo, mas eu sempre procurei estar com ele. Aproveitar ao máximo, é isso que a gente tem que fazer, aproveitar ao máximo das pessoas que a gente ama, das pessoas que amam a gente, porque até Cristo disse que a gente tem que escolher as nossas amizades. Então, assim, voltando para o lado de amizade, o que não nos faz bem, não é pecado a gente se afastar. Tá tudo bem, tá tudo certo, não deu, foi até ali. Então, a gente não tem que ter medo de se desligar, mas voltando para a família, tudo a gente tem que ir ajustando. E em relação a pessoas também, a gente tenta até certo ponto, mas a gente tentou ajustar. E o bom relacionamento que torna tudo mais tranquilo, mais agradável. Eu sempre falo, o bom filho a casa torna. É de perguntar sobre isso. Entendeu? Então, assim, o meu irmão sempre, eu falo isso pra ele desde adolescente. Eu fui morar com ele no Rio de Janeiro, era adolescente ainda. Eu fui para estudar e já caí lá de paraquedas, Essa igual frase te você resume falou. profissionalmente. Muito, muito mesmo, porque eu fui para lá uma garota muito tímida. No caso, foi pro Rio. Pro Rio. Eu era muito tímida, extremamente. Tinha quantos anos, Lu? Eu tinha 18 anos. Então eu fui, ou acho, era 18 anos. Então eu fui para estudar e para trabalhar. Então eu já caí lá de paraquedas. Eu lidei com pessoas da empresa do meu irmão, fábrica, pessoas com um profissional, pessoas já com a cabeça formada, até tipo coisas que não era para eu passar, eu passei. Entendeu? Tipo, que não foi natural, mas assim, eu passei, eu consegui lidar para a minha história, assim. Então foi algo que me fez crescer como mulher, como ser humano, como profissional, a perder meus medos. Foi muito importante, porque eu lidei com pessoas, eu morei assim numa área nobre, mas eu sabia a minha essência. Não é porque eu vim do Maranhão para o Rio que eu ia tipo, ficar deslumbrada com muita coisa. Não, eu vivi ali observando, aprendendo muito e gostei muito, porque eu sou fã do meu irmão. Eu sou suspeita de falar, mas eu sempre falo muito para ele, que eu admiro ele muito como pessoa, como profissional, como ser humano. Então, assim, eu já ensinava. Hoje eu vejo que eu já ensinava ele, que eu falava para ele, ei, o bom filho a casa torna. Mas é uma frase de duplo sentido, é isso mesmo. Ou ele volta para casa, ou quando ele está em casa, ele torna a casa um ambiente agradável. Então é isso que a gente tem que fazer, como os filhos de pai e mãe, como os filhos de Deus. O teu irmão que tu falas aí, quem é ele? Fala um pouquinho sobre ele também. Ele é um grande empresário na área de bebidas, né? Lá Ele tá também no na tua Brasil cidade? inteiro.
Ele veio do interior do Maranhão, Olho d'Água das Cunhãs, e foi para o Rio de Janeiro. E começou a empreender lá no Rio? Lá no Rio de Janeiro. Só que antes, no Pará, ele gerenciava uma usina de açúcar. Caraca. Aí depois ele foi para o Rio de Janeiro. E ele iniciou do zero. Meu pai não ajudou ele em nada, ele não teve ajuda. Ele cresceu hoje, ele é grande porque Ele ele mereceu. ele é teimoso. A gente, quando é empreendedor, a gente tem que ser teimoso. E hoje ele é tua maior referência como empresário? Como empresário, sim. Apesar de que eu conheço muitos outros empresários, muitas outras pessoas, mas ele foi o meu primeiro. Eu vejo muita gratidão na tua fala, tanto da tua mãe ter te posto em vários cursos que agora moldaram teu pensamento para entrar na área de moda. Tu é muito bonita, inclusive, Obrigada. super estilosa. Tentei ser modelo também. Só que na época eles tinham alguns padrões que eram de altura e eu não tinha. Meu irmão até tentou, desde criança, né? Eu tinha a vontade de ser modelo de passarela mesmo. Aí ele fala, entra no curso de natação para ver se vai desenvolver. Ele sempre me motivou. Teu irmão, no caso, esse que tu falaste agora. Ele sempre Qual me o nome dele, motivou. desculpa? Ele é conhecido como Barreto. Barreto. Então, Barreto, além de ser teu exemplo no mundo dos negócios, ele também foi teu segundo pai, sempre te incentivou a querer crescer. Sempre me deu a mão, sempre estava ali, sempre puxou a orelha, sempre, até hoje, né? E o nosso relacionamento, assim, é muito bom. Não só colocando ele, mas todos os meus irmãos, eu sou grata São por quantos irmãos? 2. 5 do meu pai e 6 da minha mãe. Aí tá bastante irmão, graças a Deus. E eu né? conheço todos e Cara, sou feliz em Pô, conhecer que legal, todos. que legal. E uma irmã de pai e mãe, que é de pai e mãe mesmo, mas a gente é todo mundo unido. Cara, isso é Todo muito... mundo se conhece. Eu fiquei curioso agora, me conta um pouquinho mais sobre a questão da moda, porque de fato tu tem estilo, tuas empresas estão envolvidas com a moda, mas eu não sabia desse detalhe. Tu tentou entrar para moda, me conta um pouco mais. Assim, eu tentei entrar pro desfile mesmo, para ser modelo profissional. Mas isso não foi algo que me frustrou. Eu desfilei na escola, os cursos que tinha, a gente sempre encerrava ele com um desfile, eu participei, ganhei desfiles. Mas isso não foi algo que me frustrou. Não deu certo, eu fui para outro caminho, porque a moda, hoje eu sou designer de moda, sou engenheira de produção. É um mercado amplo, tanto as duas profissões. E eu sei que hoje eu posso ser quem eu quiser, eu posso trabalhar na área que eu quiser. Dentro da minha área, eu posso escolher o meu emprego. Hoje eu tenho essa liberdade, essa confiança de falar isso. Cara, que legal. Realmente os valores da família puxaram muito pra pessoa que tu é agora, né? Ter um ambiente, um lar que te motiva. Que te acolhe, que te mesmo que acolhe. seja simples, não importa. Não importa de onde você veio, mas quem você vai se tornar. Isso é importante. Aonde tu quer chegar, né? Isso. Exatamente por isso. A tua faculdade, os cursos tu falastes que foi por influência da tua mãe que tu abraçou com corpo e alma, mas a engenharia de produção foi uma escolha a partir dos teus desfiles na escola? O que que as passarelas te ensinou? O que que o teu convívio foi se levado para tua profissão? De moda ou de engenharia? As duas cresceram ali em paralelo. Era meu pai ensinando uma coisa, me apoiando em tudo, e minha mãe me ensinando o outro lado. Tipo, será que essa menina não vai virar um menino? Sempre eu brincava, né? Eu falava assim, mãe, a senhora tinha medo de eu me tornar, né? Não que eu tenha preconceito, mas aquele cuidado mesmo que a gente tem com os filhos. Foi em paralelo mesmo, assim. Foi algo que hoje eu defino o meu porquê, porque todos nós temos que identificar o nosso porquê. O porquê de tudo. Nosso propósito. O nosso propósito, o porquê de você ser um profissional. Então, assim, hoje eu vejo que eu sou uma pessoa forte, tenho minhas fragilidades como mulher e tudo, mas eu sou uma pessoa forte a partir da engenharia, da mecânica, das coisas que eu fazia que era menino que tinha que fazer e eu fui quebrando esse tabu. Eu sou uma pessoa que eu não espero por ninguém. Posso acabar do meu expediente ali, mas se alguém precisar de mim, eu vou estar pronto. Pode ser à noite, pode ser qualquer hora.
Então, assim, eu levo minha vida, minhas coisas. A gente tem que levar as coisas da gente com muita seriedade. Então, voltando assim, o meu porquê de ser uma mulher forte. Sou grata ao meu pai e ao mesmo tempo da moda, porque o meu propósito é vestir pessoas. Não só vestir pessoas, é vestir a personalidade. Hoje eu te vejo aqui, linda, maravilhosa, no início da sua vida, da sua carreira. Lá na frente você vai poder ser quem você quiser. Hoje você já pode, mas mais para frente você vai poder escolher. Eu quero trabalhar em quê? Eu vou escolher, você vai poder escolher. Então, teu estilo tá aí. Você é uma menina linda, uma moça linda, minimalista. Então, você tem sua personalidade. Então, na moda, a moda para mim é isso, vestir a personalidade. Ensinar as pessoas a terem sua personalidade identificada. Cara, que legal. Legal porque tu tem essa visão também muito humanizada das pessoas. Eu creio que o empresário, ele é um agente de transformação, né, Lu? Ele olha para as pessoas com um olhar diferente, com um olhar inovador, com um olhar de, poxa, você pode chegar onde você quiser se você acreditar nos seus objetivos. Bem interessante. E teu pai te ensinou muito na questão da física, na questão da mecânica, até porque um homem de muitos ofícios, com certeza, além de te ensinar de forma intencional, ele te ensinou muito de forma, talvez de forma silenciosa, só pelo exemplo. Mas como é que tu leva hoje esses ensinamentos da mecânica e da física para os processos dentro da tua empresa? Nossa, às vezes eu fico até em conflito comigo mesma, né? Assim, por exemplo, será se eu queria fazer tudo junto? Eu sei que não dá, mas assim, eu aprendi o fato de eu ter ido trabalhar na empresa do meu irmão, que é a fábrica de bebidas, de aprender tudo sobre linha de produção ali, desde a matéria-prima ao produto final, a como entregar para o cliente, aos eventos que a gente fazia, o varejo. É tudo muito assim gostoso, sabe? É muito prazeroso. Então eu acho que o que você faz com amor é isso. Só que a moda é algo pulsante em mim. Então, o que eu vou levar da moda em projetos futuros? Eu posso ter uma linha de produção dentro do meu campo de moda, eu posso produzir as minhas próprias roupas, ter a minha marca, entende? Então é isso, eu levo em paralelo, continuo levando, porque as duas são importantes para mim, as duas coisas. Sempre visando em possibilidades do que ainda fazer realmente. Porque assim, o empreender é oportunidades, você tem que ter visão, você tem que ver além das outras pessoas, porque senão você não faz o diferencial. Já ia falar senão sobre você não isso. inova. Já ia perguntar assim, o empreendedor, ele é um visionário. Assim, a gente muitas vezes está empreendendo, digamos que aquela área que tu quis empreender já está dando certo nos olhos de todo mundo, tu já tá, poxa, o cara tá prosperando. Mas o empreendedor, ele tem o que eu chamo de, ele é inconformado. Ele tá com aquele, não, tá legal, mas eu sei que dá onde eu quero chegar. Tá precisando melhorar nisso. Inclusive tem um versículo na Bíblia, Romanos 12:2, que diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de comprovar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, no começo desse versículo diz: sejam inconformados, não vos conformeis. E eu vejo assim que o empreendedor de sucesso... O próprio Cristo falou isso, né? Cristo. Cristo, ele estudou, tem uma parte na Bíblia que não fala onde ele estava, né? Ele estava estudando, ele veio, orando, já apareceu estudando de novo com 33 anos, sabendo uma outra língua. Então, ele teve um momento de reclusão dele, que nem a Bíblia contou, né? A gente sabe porque fomos buscar. Então, eu sei porque meu irmão me falou. Sim. Meu irmão estudou a vida de Cristo. Então, ele é o maior exemplo. Maior líder, né? Eu falo que a Bíblia é o nosso manual. Você vai ali, compra uma TV, compra um celular, não vem tudo no pacote ali na caixa? Não vem as instruções? Deus foi perfeito em tudo. Ele nos deu o nosso manual de como conduzir. A gente que às vezes é teimoso, é humano, erra, mas a gente não tem que errar, a gente tem que só seguir.
Não é fácil seguir a Deus, a Cristo. Não é. Porque o mal tá ali sempre lançando as setas, né? E em qualquer momento a gente pode cair, que a gente não é perfeito. Só que Deus disse orar e vigiar. Do que a gente não vê, do que a gente não escuta, a gente tem que estar sempre atento. Assim é para a nossa vida, é para os nossos negócios. Por mais problemas que a gente for passar, é a gente que se permite estar ali no momento da dificuldade e da tristeza. Chegou aquele momento ali, você está vivendo aquilo, mas só você é capaz de sair dele. Então você tem que escolher não estar. Então a felicidade é uma escolha. É um estado de escolha. Então para você ser feliz, o que que você tem que fazer? É dinheiro que está faltando? É o quê? Então, se é algo realização profissional, estudar mais. Em tudo a gente tem que estudar, a gente tem que estar atento ao nosso conhecimento. Ah, tá pouco o meu conhecimento, vou melhorar, vou fazer uma pós. A questão de estudar é muito séria e, na minha opinião, é muito desafiadora porque quando nós somos empreendedores, empresários, a gente vive nessa vida concorrida e para tirar momentos de solitude, estudar é desafiador. Eu, particularmente, para ler um livro, eu gosto muito de ler e de estudar. E eu, às vezes, tenho que desligar celular, acordar um pouquinho mais cedo e realmente tentar silenciar as vozes da minha mente, porque o empreendedor ele é tão assim energizado que ele toda hora quer, mas vou fazer mais isso, vou fazer mais isso, vou tentar vender para eles. Será que aquilo que eu fiz tá bom? Isso é toda hora. Nossa, é uma loucura na nossa mente, assim, mas é algo gostoso, E como não é que tu faz para poder silenciar às vezes essa voz e estudar? Às vezes eu saio ler. ignorando, tipo, eu vejo muito sobre os grandes, né, empresários. Bill Gates, ele tira um tempo, uma semana, pra ir, e vai em algum lugar. É mesmo, não sabia. Ele tira uma semana no mês. Pra estudar. Tipo assim, num mês ele tira uma semana. Isso. Caraca, não E sabia. antes das reuniões dele, ele tira meia hora. Toda reunião ele tira meia hora Meia hora. pra estudar. Embora, tipo assim, meia hora, dependendo do que você vai fazer ou não vai. Tipo, por exemplo, a gente que trabalha com horário, com agenda cheia, pessoas que trabalham com agenda cheia, você tirar 5 minutos para meditar, porque a nossa criatividade, ela precisa de tempo. Então, ela tem que aflorar ali. Você tem que se conhecer para saber qual é o seu momento de parar. Porque, assim, embora eu digo que a gente vive um bônus da vida, que é a nossa saúde. Tem gente que fala assim, ai, não vou trabalhar no domingo. Por que não? Você está faltando o que para você trabalhar no domingo? Você está com saúde? Ou você quer trabalhar na segunda-feira, de repente você possa estar no hospital, numa cama de hospital? Aí é uma segunda-feira, aí você não vai poder, porque você vai estar doente. Ou você vai estar em casa doente, ou você vai estar em casa no hospital. Então, a gente tem que trabalhar, e isso eu ouvi de uma pessoa jovem, uma das minhas colaboradoras. E a gente tem que... E esses dias mesmo, domingo, ela falou assim, eu falei assim, maravilhoso trabalhar com essa garota, porque não tem tempo ruim para ela. Eu solicito ela já, não, Lu, tá bom. Ah, amiga, é domingo, eu não tô com babá aqui em casa. Tem paciência, porque, tipo, como a gente tem filho, o horário nunca sai definido. Então, a amiga atrasou 10 minutinhos, aguarda, vou chegar na loja tal hora. Eu tô com 2 crianças e a rotina é essa. E não tem tempo ruim para ela. E ela me falou, ó, top não demais, tem tempo cara. ruim, Lu. Tempo ruim é quando a gente tá doente. Isso é maravilhoso de ouvir, porque, vamos lá, esse ano para o empreendedor aqui no Brasil é um dos anos mais desafiadores. Se eu não me engano, são 11 feriados prolongados. Ano de Copa, ano de eleição, um ano que, invisível, a cultura que se estabelece é a cultura da acomodação, é a cultura da preguiça. Geralmente o preguiçoso já está comemorando. Nossa, esse ano aqui é ano que eu vou passear, vou ficar em casa, vou maratonar. E para nós empreendedores que gostamos de ver o negócio acontecendo, se nós não tivermos uma equipe motivada, engajada, a gente vai perder no faturamento, vai perder na lucratividade, vai só já perder. Já tem que ir trabalhando na mente do colaborador. Eu, porque particularmente, ele já está na expectativa. Deu sexta-feira ali, deu o dia antes do pré-feriadão, ele já está ali no já jeito desligou. para fazer a programação. Não bate mais meta, vai para a empresa já desmotivada. O meu pai falava assim, a gente não compra carro nem que passou na linha da produção na segunda e nem na sexta.
compra carro, tem que torcer para ser um carro que saiu ali numa quarta-feira, que foi montado numa... Porque foi montado com Não sem é preguiça. superstição, é uma realidade. É mental, é aqui. A Mas, pessoa que cara, chega no nossa. trabalho depois de um final de semana, do domingo, ele não vai ter um rendimento de quando ele está ali na quarta-feira, querendo já mostrar resultado. Eu tenho uma E o máxima da comigo. sexta também não, ele já está ligado no final de semana. Eu tenho uma máxima comigo e eu tento trabalhar isso em mim. Todo dia eu levanto e digo assim, hoje é uma segunda-feira. Hoje é uma segunda-feira. Esse domingo agora passado, eu acordei 6 horas para resolver um problema. Eu gosto de resolver problemas. Eu também trabalho na área pública e eu precisava ir em tal município para resolver um problema. Rapidinho, quando você está com um problema, tu está pensando no problema ou na solução? Na solução. E eu sou assim também. A engenharia traz isso. E aí eu já fui para resolver esse problema. E aí eu disse assim para mim mesmo, né? Cara, domingo é um dia maravilhoso. Eu tô aqui para trabalhar, eu vou trabalhar. Geralmente minha esposa não gosta. Ela, Gustavo, domingo. Aí como ela fala assim, domingo é para acordar mais tarde, beleza. Aí quando ela acorda à tarde, eu aproveito para trabalhar antes dela acordar. Aí quando ela acordou... Já para não dar conflito. Aí quando ela acorda, tu tava trabalhando. Fala a verdade, tu tava trabalhando. Eu falei, ô Luana, mas eu tô aqui agora. Eu tô no meu momento com você agora. Mas assim, e eu tento levar isso pra cultura da minha empresa. Eu digo, galera, a gente tem que vender todo dia. Galera, é claro que todos eles têm que tirar um momento pra eles. Eu gosto de falar isso. Você tem que tirar um momento pra você. Mas você tem que entender que você precisa trabalhar, porque você precisa bater suas metas, vender, você precisa realmente romper, porque a cultura, vamos lá, para a cultura americana. Muitas vezes o brasileiro vai do Brasil para os Estados Unidos e prospera. Por quê? Porque chega lá, ele é garçom, ele faz uma capina, ele trabalha de manhã, de tarde, de noite para ganhar mais uma comissão. Ele trabalha em vários empregos, trabalha até domingo. Não tem domingo nem segunda, não tem feriado. Então a pessoa aprende a valorizar o trabalho. Já no Brasil, a maioria das pessoas gostam de valorizar as férias, o lazer demais, a preguiça. Vamos maratonar uma série, pelo amor de Deus, cara. Vai ler um livro. Nada contra, eu gosto também. Mas a gente tem que saber gerenciar. Porque se nós não gerenciarmos, vai chegar uma hora que... Pessoal, entenda, é uma opinião minha, viu? Mas chega uma hora que a pessoa está numa acomodação, olha para o lado e diz, está tudo caro, está tudo difícil. Mas ele se acostumou. Então, assim, eu vejo que nós brasileiros precisamos focar mais na cultura do trabalho, na cultura da resiliência, de não parar. Teu pai, quando tu falou que ele tinha vários trabalhos, eu pensei, cara, virei fã dele, porque... Ele não parava, ele não tinha tempo para sentar em roda de amigos. A vida dele, o dilema é trabalho. O meu irmão, o dilema é trabalho. A minha irmã, que é minha irmã parte de mãe, todas as minhas irmãs, eu sou orgulhosa delas. Todos os meus irmãos. Então, todo mundo trabalha. Todo mundo trabalha. Todo mundo evoluiu. Eu olho para trás e eu vejo que todos evoluíram. E eu sou muito feliz por isso, porque, embora meus pais não estejam mais aqui, mas ficou o legado. E eu costumo dizer, ó, na engenharia, quando eu entrei para a engenharia, eu conheci aquela frase de Isaac Newton, que se tornou conhecida através de Isaac Newton em 1674, uma coisa assim, que diz, se eu vi mais longe, foi sobre estar sobre ombros de gigantes. Foi por estar sobre ombros de gigantes. Então, o que a gente vê na imagem da história é um gigante e um anão. É uma metáfora, né? Pegar na mão do anão. Então, para ele ver mais longe, o anão tinha que estar em cima do gigante. Então, já para Isaac Newton, foi quem já tinha estudado sobre a física, que complementou as pesquisas dele. Entendeu? Então, tudo na vida, a gente não cresce só. E a gente tem que escolher quem é o gigante que a gente quer estar perto. Até falando sobre isso... Sob ombros de gigantes, na verdade. Né? Até falando sobre isso, eu me lembrei logo da palavra networking. Nós ensinamos muito nos nossos cursos sobre esse tema network, que é você estar linkado com pessoas de sucesso, com gigantes. E nós somos, o Karl Marx fala sobre isso,
E nós somos a média das pessoas que nós andamos e convivemos. Se eu andar com pessoas sábias, com pessoas que são estudiosas, que são pessoas com uma cultura mental forte, empreendedores, pessoas de valores, eu vou ficar parecido com elas. Agora, se eu me juntar com pessoas preguiçosas, que só gostam de falar mal dos outros, que só gostam de murmurar, eu vou ficar, infelizmente, pior do que elas. Isso, além de Isaac Newton, além do Karl Marx falou, a Bíblia fala sobre isso e nossos pais falavam. Eles diziam assim, ó, meu filho, diz com quem tu anda. Que eu direi quem tu és. Isso é um clichê, mas é a verdade, a realidade. Então, assim, uma ovelha põe um rebanho a perder. Uma só ovelha. E isso é verdade. Uma fruta podre pode acabar com o pomar todo. Isso é realmente muita verdade. Eu sinto uma sensação tão gostosa de conversar contigo. Tu é uma pessoa realmente muito resiliente. Porque a gente tem que voltar para a nossa essência. Tudo parte de um princípio. É o que? A nossa essência. E eu vejo quem é o maior gigante entre nós? É Deus. Se assegurar a Ele. Se tudo que a gente pede para Ele e a gente pratica, a gente não consegue? Consegue. E a gente vai voltar para onde? Um filho a casa? Então é sobre isso. Ó, eu tenho uma frase que é desde eu adolescente, eu mesma criei. O mundo é como a gente faz ele ser. Então eu nem sabia o que me esperava. Mas eu já sabia o que eu queria para minha vida. O mundo é como a gente faz ele ser. Desde criança eu sempre senti que eu ia ser alguém grande. Eu era capaz. Isso era algo pulsante dentro de mim. Aí eu criei a frase. Então, o mundo é como a gente faz ele ser. É uma frase assim vasta, mas hoje ela faz todo um sentido. Tanto para mim, tanto para as pessoas ao meu redor. Entendeu? Que eu tenho como exemplos. Eu tenho grandes pessoas como exemplo. Então, assim, é você que vai fazer acontecer sua vida. Não é outra pessoa que vai vir fazer para você. Não é seu pai. Seu pai pode te dar o que for. Mas se você não tiver determinação para levar aquilo adiante, compromisso, responsabilidade, dever, a gente não sai, a gente não evolui. Então, assim, eu costumo dizer até assim, o meu irmão fala, separa as vidas. Meu pai era uma coisa, você é outra. Para de viver sempre ligada a ele. Aí eu falei assim, não, eu só admirava muito ele. Mas, assim, o que eu quero para minha vida, o meu porquê já está bem definido. Então, assim, eu tenho projetos sociais que ainda tá no papel, tá guardadinho na gaveta. Eu quero fazer diferença. Eu já faço diferença na vida das pessoas, eu já procuro agir. Eu já tenho minhas obras, né, que eu já faço. Então, eu quero muito mais realizar projetos grandes nessa área. Essa visão de grandeza veio na adolescência mesmo com aquela adolescente tímida que tinha dificuldade de se comunicar, porque agora a gente vê uma mulher que sabe se posicionar, que sabe se portar, mas pelo que ela passou, porque esse pensamento geralmente vem com grandes lutas. Gustavo, ele fala uma frase, um compilado de frases que é: um homem forte torna situações fáceis. Situações fáceis tornam homens fracos. Homens fracos tornam situações difíceis. E tempos difíceis tornam homens fortes. Como foi que tu te viu assim, eu cresci? Porque olhar para o lado e ver, nossa, realmente, Gustavo, tu amadureceu, tu cresceu. Tal situação fez tu enxergar com olhos mais claros um caminho que tu não conseguia ver. Onde que tu parou e viu essa situação me fez bem crescer? Verdadeiro, todo mundo tem seu jeito de aprender. Eu não vou julgar porque tem pessoas que decidem não ser mães e tá tudo certo. São pessoas maravilhosas. Eu fui principalmente assim, perdi minha mãe muito cedo, adolescente ainda. Pais ficaram doentes no mesmo ano. Então foi um tempo muito difícil. Foi um ano que eu vi meu pai parar de trabalhar e eu ter que resolver os negócios dele junto com minha irmã. A minha mãe precisou de auxílio para fazer tratamento e tudo. Então foi a vida que foi me direcionando. Porque eu tive que ficar em casa, cuidando do meu pai, estudando, fazendo curso. E eu não parei de fazer nada disso. Eu continuei. Eu escolhi estar perto do meu pai, entendeu? Até porque eu prometi para mim
E isso eu fui falar bem depois que eu perdi ele. Enquanto ele vivesse, eu ia estar disponível para ele. Então, o que é que Deus diz quando você honrar pai e mãe? Honrar teu pai e tua mãe, que eu prolongarei teus dias de vida na terra. Ele fala, não é só o tempo de vida, é um tempo de qualidade. Então, tudo eu falo, parte do princípio de tudo, da essência, é a família. Então, como eu consegui me enxergar uma mãe forte, capaz de realizar muitas coisas, foi depois que eu fui mãe. Entende? Cara, que Então, legal. assim, mãe, eu renasci, eu sou outra pessoa. Não que eu fui uma pessoa diferente, assim, mas eu consegui ver fortaleza. Nossa, quando meu filho nasceu, que eu coloquei nos braços, 3 noites chorando. Eu fui abrigo e hoje eu estou sendo o próprio alimento dele. Então é algo surreal para a mulher. Cara, isso é muito legal. Então, embora outras mulheres optem por não terem a experiência da maternidade, elas vão aprender de uma outra forma. E eu falo bem de forma assim definida que eu aprendi assim. E na engenharia, por exemplo, a gente é bem prático ali. Tu aprende todas as fórmulas. Então, é bem prático, fez a formulinha ali, resolveu o problema, tá lá o resultado, certo? Então, você pensa mais rápido, mais rápido. Então, assim, o problema, para que eu vou focar no problema? Eu falo pro meu marido, não foque no problema. Foque na solução. Foque na solução. O que passou não tem jeito, não volta. E o meu irmão sempre me ensinou, Luciana, o que não tem como voltar atrás, a gente não tem que gastar energia com aquilo mais. Essa questão que tu falou aí, É ali para frente resolver e pronto. Tudo tem solução. Tudo na vida. E a gente tem que programar nossa mente para resolver problemas. Eu aprendi também isso na academia, fiz direito. E eu sempre convivi com grandes acadêmicos de direito e grandes profissionais que me ensinaram essa frase e eu levei ela para a vida de uma tal forma que nós viramos consultor. E eu falava assim, quando eu era mais novo, eu quero resolver problema, eu quero resolver problema. Cadê os problemas? Eu quero resolver. E os problemas não tinham chegado. E aí, quando começaram a chegar hoje, às vezes eu paro, aí eu digo, como é que eu vou resolver isso? E quando vem um problema muito grande, eu penso, um dia também eu pedi para Deus sabedoria. E uma vez eu ouvi uma frase que é a seguinte, quando você pede para Deus sabedoria, Ele coloca problemas para que tu resolva. E hoje eu digo, Senhor, e como é que eu vou resolver isso? Aí quando tá com muito problema, e aí bate aquela angústia, porque problema demais, às vezes também, né? Quanto mais é problema na família, por exemplo, problemas... A gente sempre tem. E aí eu, cara, mas onde eu pedi? Agora é só ter paciência, respirar e pedir para Deus qual caminho traçar. E tem dias que o problema eu não consigo resolver no mesmo dia. E eu vou dormir e dizer assim, quantas vezes eu vou dormir, é engraçado essa história, né? Eu vou dormir com muito problema, não tem a saída. E eu digo, Senhor, em nome de Jesus eu profetizo que amanhã de manhã eu vou conseguir uma saída para esse problema, Pai. Mas eu não sei o que eu vou fazer, me ajuda. E é incrível que sempre Deus mostra algum sinal, Ele mostra uma saída. Às vezes o problema para resolver é só isso. E Deus ajuda. Deus é impressionante. Ele nos surpreende todos os dias. É isso mesmo que eu vejo. Todo dia eu tenho um problema para resolver. Seja nas minhas lojas, seja qualquer área da minha vida, assim, eu sempre tenho um problema para resolver. Mas eu sempre sei que todo problema tem uma solução. Tudo passa, tudo na vida passa. Então não adianta você falar para o mundo. Às vezes tem coisas que você não precisa gritar para ninguém. Não, você entre você e Deus ali resolve. Não adianta a gente sair gritando, falando, eu tô cheia de problema. Todo mundo tem. Aí você vai acabar se tornando vulnerável e encontrando certas coisas que é o que todo mundo tem e que aquela pessoa até tem a sabedoria de não falar, né? De não falar que tem problema. Elu, aqui nós estamos divulgando Love Jeans, qual é a outra empresa? Temos 3 empresas hoje que tu lidera. Como foi que nasceu essas 3 empresas? Olha, a gente está vivendo tempos desafiadores em todas as áreas. De um empreendedor, você sabe disso, né? Só que a minha primeira loja... Aliás, minha primeira loja foi quando eu voltei do Rio de Janeiro e eu resolvi montar, que foi a Maria Pimenta.
uma apimentada a mais no seu estilo. Então, eu montei a loja, viajei, fiz compras, montei junto com uma amiga de infância e durou assim um tempo, a gente fechou. Eu acho que não era o momento e tudo, então a gente resolveu fechar, acabar a sociedade. Mas aí eu não parei, aí eu voltei lá para o Rio de Janeiro, depois eu fui estudar. E quando eu entrei para a faculdade de engenharia, teve uma disciplina de empreendedorismo, sabe? Aquela que é comum para todos os cursos. E o meu trabalho, o nosso trabalho para encerrar a disciplina era fazer um plano de negócios. Aí eu falei assim, então eu vou fazer meu plano de negócio do que eu já quero realizar lá na frente. Vou depois pôr na gaveta, mas um dia eu vou realizar. Aí eu fiz. Long Griffiths. Eu me inspirei em Londres, que é o berço da moda, né? E trouxe, seria uma marca de roupas produzidas por mim. Minha assinatura e tudo. Só que aí quando eu resolvi montar, eu montei a loja e coloquei o nome Long Griffiths. Então, nisso eu tive que juntar dinheiro, eu precisei de ajuda para me montar. Então, assim, foi difícil, não foi fácil, mas eu montei. O primeiro ano foi super difícil, porque foi o ano que eu perdi meu pai, o ano que eu fui mãe. Por favor, desculpe. Foi 2022. Então, assim, foi bem difícil, porque eu tive que lidar com problemas emocionais também. Então, assim, eu parei um pouco, mas aí depois eu continuei, eu resolvi, não, agora é a hora de... Então, eu tinha montado numa sala, num prédio, uma loja linda. Aí um dia eu entrei lá e falei assim, nossa, olha o que eu tenho. Olha essa ferramenta de trabalho que eu tenho aqui, eu passando por esse problema emocional, né, da perda do meu pai e tudo. Falei assim, não, a minha vida deve continuar, eu não vou desistir. Antes eu estava vendo tudo cinza, foi quando eu comecei, através de uma passagem bíblica do bispo Bruno Leonardo, que eu voltei a Luciana. Então, eu sou grata por isso, porque Deus me resgatou naquele momento de dificuldade que eu estava passando. Então, foi quando eu comecei a andar no comércio, procurando um ponto que eu decidi que minha loja tinha que ir. Isso, Imperatriz. Isso, Imperatriz. Eu decidi que minha loja tinha que ir para o comércio mesmo. Porta de rua, assim, o pessoal passando na porta. Aí todo dia eu saía, olhava, dava uma volta no centro comercial, nada de ponto. Às vezes tinha um ponto, eu falei assim, não é isso. Aí um dia eu entrei numa loja, de frente onde é minha loja, no shopping, né? Minha loja é de frente para um shopping. Aí eu fui e perguntei para a moça, sabe de alguém que queira passar uma loja? Aí tava a dona da loja e a dona da loja que eu comprei, para me poder mudar a minha. Fala assim, tem ó, essa moça que quer passar a loja dela. Aí eu falei assim, que legal, onde que é a sua loja? Me leva lá, você pode ir agora comigo? Ela falou assim, posso. E quantos açaís eu tomei naquele shopping olhando tudo? Devo ou não montar uma loja no shopping? Acho que ainda não é o momento. Pela situação que viu a oscilação do mercado na época, estava vivendo, né? Aí eu decidi não, sempre foi mesmo pós-pandemia, essas coisas. Aí a gente negociou a loja de imediato. Aí eu chamei um amigo meu que é consultor no Sebrae, hoje ele é parceiro, é um grande homem dentro do empreendedorismo e palestrante. Inclusive ele é o Wagner Garcia. Sim, conheço. Conhece, Fera, né? viu? Fera. Eu conheço ele há mais de 10 anos. Que ele que ministra o acelerador de negócios. Cara, eu sou da turma é fera. piloto do acelerador de negócios. Aquele cara, na verdade, eu conheço ele não é uma intimidade, mas assim, conheço pelas redes sociais, acompanho o trabalho dele. Foi uma das referências, eu também faço hoje, meu ramo é muito parecido com o dele. E quando eu iniciei, eu olhava muito ele como referência. É um cara que ministra também um curso do Sebrae chamado... O Empretec. Fiz Empretec também. Eu conheci ele porque... Todos eles, ele que me convidou. Que muitos amigos fizeram, né, o Empretec lá da minha cidade natal, no Rosário, e falaram, Gustavo, aquele cara é fantástico, segue ele. Aí eu comecei a seguir. Ele também me ajudou a identificar o meu porquê
Porque quando tu vai ali, tu tá no curso, às vezes tu fica achando, tu fica um pouco perdido, sabe? Aí Inclusive, queremos trazer ele aqui. Ele é aqui de São Luís? Não, São Imperatriz. ele mora em Imperatriz. Vamos trazer ele aqui também. Ele é maravilhoso, ele é incrível. Eu conheço ele como pessoa e como profissional. Tenho uma admiração muito grande e uma gratidão. Eu conheci ele antes de tudo, antes dele entrar no Sebrae. Antes de ele ficar famoso. Porque hoje ele é muito famoso aqui no Maranhão todo, né? Antes de ele ficar famoso, tu já era amiga dele, então. Já era. Eu tenho esse prazer de falar que eu já era amiga dele. Então, assim, aí eu mudei a loja, né, pra rua, pro comércio, e comecei. O primeiro ano foi super difícil, mas eu não posso desistir. E eu não vou desistir, eu não quero desistir. Se o Senhor me deu a oportunidade de ter essa estrutura, essa ferramenta de trabalho, então eu vou continuar, não foi por acaso. Por mais que a gente saiba que às vezes tem ciclos que se encerrem para iniciar outros, ali era o início de tudo. Então, através da minha loja, eu tenho realizado muitos sonhos também. Aí, quando eu costumo dizer que eu aprendi com meu irmão. Quando você chega no primeiro... Isso ele falando para mim, né? Quando você chega a equação para você chegar no primeiro milhão, ela é bem difícil. É igual você entra no curso ali para você aprender todas as fórmulas, tudo. É difícil você aprender, mas depois que você aprende chegar do primeiro milhão para o segundo, é muito fácil. Então, assim, às vezes nós, empreendedores, lidamos com improvisos e a gente se sai bem. Lógico que a gente tem que planejar tudo, mas tem momentos na vida que a gente vai lidando com improvisos. Mas aí, então, quando foi para montar a segunda loja, foi mais fácil, a terceira mais fácil ainda. Aí E se for para um dia encerrar o ciclo, não vai ser algo triste para mim. Caso Lu, tu estás em Imperatriz. Qual é a marca que está em Imperatriz? Qual das lojas? Longrifes. Longrifes. E as outras estão em qual cidade? Aí a outra em Buriticupu, onde a gente já empreende no agro. A gente trabalha com compra e venda de bovinos e manejo também. Alimentação e tudo. E a gente está também e tem a Ultra Closet da Lu, que é na cidade que minha irmã mora, Olho d'Água das Cunhãs, perto ali de Vitorino. Que foi a cidade onde meu pai cresceu, fez história, teve comércio, minha família tem comércio lá. Meu pai foi vereador lá, foi mais votado que o prefeito. Esses dias ele foi homenageado lá, na Câmara dos Vereadores. Ele era muito querido, muito carismático. Cara, isso é... E hoje, empreender... Eu até vi um vídeo meu que os meninos fizeram um corte recente, eu até brinco, né? Que empreender é igual carro de melancia. A gente... Quando coloca esse vídeo, quando a gente começa a colocar a melancia no caminhão, as melancias estão todas desorganizadas, mas elas vão se encaixando. Vai balançando ali, passando um buraco, passa em outro e vai se encaixando. Vai se encaixando. E na tua caminhada como empreendedora, qual foi o assunto que tu disse assim, Gustavo, esse assunto aqui foi mais desafiador para mim? Por exemplo, área comercial, área de contabilidade, liderança. Qual foi a área que tu teve mais dificuldade, mas que tu te esforçou e tu disse, poxa, aprendi e foi uma virada de chave no negócio? Foi assim, para eu me tornar conhecida mesmo na própria cidade. Porque eu venho de outra cidade, a Sailândia, e eu fui morar em Imperatriz, já fui morar e comecei... Né? É pertinho. E já fui começando com o negócio. Então foi difícil para mim conquistar clientes. E hoje eu conquisto cliente numa facilidade, assim. Às vezes eu não tô lá, não tem como eu estar lá todos os dias, em nenhuma das lojas. Mas eu faço feedback com meus clientes. E aí, foi bem atendido? Eu ainda faço esse trabalho humanizado, assim. Eu mesmo vou lá e comunico com o meu cliente. Outra pergunta. Como é que tu faz para gerenciar 3 lojas em cidades diferentes? A gente trabalha com calendário, né? A gente cumpre um calendário de eventos, que sempre tem carnaval, essas coisas. Aí eu ponho a agenda mesmo. Aí quando eu vou, eu sempre me empenho, já marco com os parceiros ali, é blogueira, é não sei o quê.
já produzo conteúdos que vai serem rodados para frente. A gente trabalha já Sempre com a organização. com organização e previsão, com material, né? A gente prepara um material para ir lançando. Caso com metas. Metas, o que eu vou postar, qual vai ser a promoção do mês, quais serão as novidades. Cara, legal. Faz a curadoria, tipo, de 6 meses ali. A questão da liderança. Caso cada loja tenha uma gerente, Não, tudo eu que gerencio. certo? E como que tu faz para desenvolver essas pessoas? Porque hoje mesmo nós estávamos pela manhã conversando com uma empresária e nós falávamos sobre isso. Como é desafiador hoje contratar pessoas talentosas? A mão de obra não está tão qualificada. A gente percebe que muitas vezes eu acredito que o incentivo do governo para tantos benefícios meio que paralisa o empreendedor, porque o empreendedor hoje... Você fala dos programas sociais. Isso. Paralisa o empreendedor porque alguns dizem, não, eu vou ficar agora só dependendo do governo. Outros dizem, não, eu não vou mais empreender porque tem muitas contas, muitos tributos para pagar. E também é difícil encontrar mão de obra porque antigamente, por exemplo, tinha muitas pessoas na roça, por exemplo, fazendo farinha, trabalhando, batalhando. E hoje não. A pessoa da roça está no quarto assistindo televisão porque no final do mês tem um benefício. E às vezes quando tu vai buscar um profissional ele não quer trabalhar, por quê? Porque ele já recebe mais pelo governo do que pela empresa. E isso estabelece uma cultura da preguiça, uma cultura da acomodação. É fácil ou é difícil hoje você contratar talentos? Eu só faço aqui uma história para complementar. Lá na cidade de Balsas, quando eu estava lá outro dia, passou um carro divulgando quem quer emprego. Pessoal, a loja tal está divulgando que está aberta várias oportunidades de emprego. Aí meu amigo de Balsas falou assim, Gustavo, aqui passa carro direto procurando pessoas para trabalhar porque está todo mundo acomodado. Então, levando para essa área na tua cidade, a Ceilândia, e nas outras 2 cidades, como é que está lá o clima? É fácil encontrar mão de obra? É desafiador? Olha, é bem diferente, bem difícil, porque cada cidade tem Uma cultura. algo diferente, né? Embora sejam as 3 no Maranhão, cada cidade tem. Imperatriz é bem difícil, mas você encontra. Buriti é onde eu tive mais dificuldade. Embora, assim, as pessoas gostem muito do meu trabalho, gostem de me ver ali no Instagram mesmo que eu não esteja na cidade, mas às vezes eu vou lá, eu me comunico com eles, direto do Instagram da loja. Então, eles gostam muito, assim. Mas, assim, encontrar profissional de uma forma geral tá bem difícil. Eu acho que as pessoas, elas... E isso tá vindo de uma deficiência de casa mesmo. O pessoal fala, antigamente era diferente. Não, é a gente que tá tornando diferente. Domingo, meu último domingo eu trabalhei na minha loja à tarde. Mas pela manhã, eu fui lavar meu carro junto com meu filho. Entendeu? E ali eu já estava ensinando para ele, ali é o para-choque, essa aqui é a roda, esse aqui é o farol, esse aqui é o retrovisor. Aí ele falou assim para mim, eu quero ter uma Lamborghini. Deus abençoe. Amém. Mas você vai precisar lavar sua Lamborghini, o carro da sua esposa ou da sua sogra. Entendeu? Então você vai trabalhar fora e você vai trabalhar em casa para sua família também. Então é a educação que não está tendo. Tem que vir de casa, dou tablet pro meu filho nas férias. Semana que vem ele não vai estar usando mais, porque o meu tablet que ele está usando é meu, é emprestado. E eu falei para ele que é emprestado. E essa mentalidade é interessante. Se tu fosse dar uma dica de como criar os filhos, até porque tu é uma super mãe, assim, eu percebo que a forma que tu conduz teus filhos. E hoje é um tema bem difícil, né? A gente estava falando sobre isso também de manhã. Como que você... Quais dicas você daria para um pai ter sucesso na criação dos filhos? Olha, saber dizer um não. Não é porque eu posso dar tudo pro meu filho que eu dei. E todos os nãos que eu levei, até aqueles que eu chorava, assim, sabe? Nenhum me revoltou. Nenhum me traumatizou. Então a gente não tem que estar romantizando demais a coisa. A hora de dar amor é a hora de dar amor, a hora de dar carinho é dar carinho, mas a hora do não. Mas sempre ajustando.
né? Tipo, dando ali com qualidade. Eu apanhei da minha mãe, do meu pai nunca. E eu era a menina chorona, assim. Eu fui muito mimada por ele, mas eu não me tornei, eu não me considero uma pessoa mimada. Eu comecei a trabalhar muito cedo, mas, tipo assim, meu pai me mimava, mas ele me mostrava a realidade. Então, você tem que mostrar a realidade. Ah, mãe, eu quero isso. Não, eu não posso hoje, eu não vim comprar isso para você. Eu tenho 2 filhos. Eu compro uma coisa para um, às vezes eu compro 2 coisas para os 2 ao mesmo tempo, mas aí eu já explico, ó, hoje eu comprei para você. Não é porque eu comprei para você que eu tenho que comprar para o seu irmão. E no dia que eu comprar para o seu irmão, eu não tenho que comprar, eu não sou obrigada a comprar para você. Você tem que merecer e tudo, tem que fazer tudo certinho. E mesmo às vezes você criando filho de pai separado, você não tem que, ai, porque é filho de pai separado. Ah, mas a mãe é isso, não importa. Tem que prevalecer a educação assertiva. Não importa se vem do pai ou da mãe, então tem que fazer valer aquilo ali. Então você tem que saber dizer o não e sustentar o não, não deixar o filho te levar, te manipular. É Show de isso. bola. Embora não tenha receita, né? Embora não tenha receita. É a mesma coisa que... Às vezes tu me entrega uma receita de bolo, eu vou fazer tudo igual, eu vou fazer diferente. O meu irmão fala, copiar é coisa de inteligente. Às vezes você vê uma mulher com a roupa ali, aí você compra tudo igual. Mas às vezes tu não vai saber vestir igual. Tu vai comprar tudo igual e tu vai vestir diferente. Alguma coisa vai sair diferente. Então a gente tem que ir equilibrando as coisas. Não tem receita para nada, mas a gente tem que estar ativo ali. Todo mundo, o que a gente precisa para viver? É só com o essencial, né? O que vir depois é bônus. Deus é perfeito. Lu, a gente tem certeza que tu vai estar aqui conosco mais vezes, até porque a conversa passa tão tranquila. E eu Foi tenho tão assim, tão divertido assim. E tem muitas perguntas, de verdade, tem muitas perguntas para te fazer. Mas assim, já passou do horário, os meninos ali já levantou a plaquinha mais 2 vezes. Eu falei, não, mas eu quero ouvir mais a Lu, quero ouvir mais. Que bom. Tem milhares de perguntas aqui, mas eu queria que tu mandasse agora um recado, se tu pudesse, para a Lu de 17 anos, que estava quase indo viajar para o Rio de Janeiro para estudar. Se tu pudesse voltar ao tempo, qual o recado que tu daria para aquela Lu ali olhando para aquela câmera? Eu acho que eu iria com menos medo. Né? Assim, eu ia enfrentar assim, tudo com menos medo e procurar ver mais possibilidades. Porque embora eu tenha aproveitado muito, mas eu errei não é que eu errei, tipo assim, eu poderia ter aproveitado mais do que eu tenho ao meu redor. Então hoje eu digo para as pessoas, aproveitem, valorizem o que você tem ao seu redor. Ah, é um carro que eu sonho em um dia comprar, mas e aquela pessoa ainda que anda de bicicleta? Então dê valor ao que você tem e comece com o que você tem. É isso. Show de bola, meu amigo. Parabéns. Deus abençoe. Obrigada. Parabéns pela Foi um história. prazer. E Prazer conhecer até vocês. o próximo episódio. Esse mês vocês vão ver muito nós anunciando aqui as marcas da Lu. E se Deus quiser, próximos meses a gente vai ter outros momentos importantes aqui. Porque Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Pessoal, até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.